Olá, o meu nome é Michele Vale, eu sou bacharelanda em Estatística na Universidade Federal da Bahia e o título do trabalho de pesquisa que eu irei apresentar é Mediação e Análise de Sobrevivência, Modelagem não paramétrica de eventos recorrentes em análise de sobrevivência. E este trabalho ele é vinculado ao PIBIC, referente ao ano de 2019 até 2020, com bolsa do CNPq e sob orientação da professora Leila Morim, do Departamento de Estatística da UFBA. Bom, a análise de sobrevivência é uma área da estatística que envolve um grande número de metodologias para descrever o comportamento de variáveis obtidas em estudos longitudinais e relacionadas ao tempo de ocorrência de eventos. Neste contexto, a variável resposta geralmente não é normalmente distribuída e pode existir ou não a presença de censuras, que são as informações incompletas. Em caso de dados censurados, o tempo de ocorrência do evento não foi observado durante todo o período de acompanhamento, como é ilustrado neste diagrama aqui. Para dar conta das características especiais desses dados, existem diversos tipos de métodos não paramétricos, paramétricos e semiparamétricos que descrevem funções do tempo de vida. O uso de análise de mediação na avaliação de impacto em intervenções tem se expandido drasticamente nas últimas décadas. Tradicionalmente, a análise de mediação tem sido especialmente utilizada por cientistas sociais e psicólogos e, mais recentemente, tem ganhado popularidade entre pesquisadores da área de saúde para entender como determinados componentes biológicos, sociais ou ambientais contribuem no efeito de uma exposição sobre um desfecho. Neste tipo de análise, usualmente decompõe-se o efeito total em efeito indireto, isto é, aquele que ocorre via uma variável mediadora, e efeito direto, isto é, o efeito que envolve caminhos independentes dos mediadores idealizados no modelo teórico. Tem havido um uso crescente da análise de mediação com desfechos definidos pelo tempo até o evento, ou seja, a resposta está em análise de sobrevivência, e uma literatura ainda muito limitada sobre os métodos para este tipo de dado. Neste contexto, a variável resposta geralmente não é normalmente distribuída e podem existir eventos não observados, que são aquelas censuras que a gente já comentou anteriormente. As estimativas pontuais e intervalares do efeito mediado com dados de sobrevivência são geralmente obtidas através do ajuste de dois modelos de sobrevivência, que é o modelo de tempo de vida acelerado com distribuição Weibull, que é uma abordagem paramétrica, e a abordagem semiparamétrica é o modelo de regressão de Cox. Dentro deste contexto, este trabalho objetiva estudar e sumarizar métodos para análise de sobrevivência e mediação em dados de sobrevivência, incluindo sua implementação no R, e também ilustrar a aplicação e interpretação destes resultados. Os efeitos mediados no modelo de tempo de vida acelerado, com a presença de um único mediador, podem ser determinados por meio dessas três equações. As duas primeiras equações elas consideram o modelo FT, enquanto a última equação considera o modelo de regressão linear para o mediador. A variável resposta y é o log do tempo de sobrevivência, x é a variável de exposição, que é a nossa variável independente, m é a variável mediadora, os i's eles representam os interceptos, e esses daqui são os termos de erro dos nossos modelos. Para modelos com único mediador, existem duas abordagens estatísticas padrão para a obtenção da estimativa pontual do efeito indireto. A primeira considerando o produto dos parâmetros A e B, e a segunda a diferença entre os parâmetros C e C', que a gente pode observar aqui. Estes dois métodos da diferença do produto dos coeficientes são equivalentes e justificados quando os dois modelos, tanto para a variável resposta quanto para o mediador, são lineares, com erros seguindo uma distribuição normal e sem interação. No entanto, estes métodos diferem e existem questionamentos sobre a sua validade quando um ou ambos os modelos ou são não lineares. Nos modelos de Cox, com a presença de um único mediador, os efeitos mediados podem ser determinados pelo modelo de regressão linear e os modelos de Cox, esses modelos aqui, onde, novamente, x é a variável de exposição, que é a nossa variável independente, m é a variável mediadora, esse lambda zero aqui, ele representa a taxa de falha basal.
De uma forma semelhante ao modelo FT, o efeito mediado no modelo de Cox ele é estimado considerando-se o método do produto e da diferença dos coeficientes. Em particular, existe uma especificação de uma relação matemática entre os parâmetros dos modelos de Cox e Weibull, que é dada por essa expressão aqui, onde sigma ele é o parâmetro de escala. O erro padrão mais comumente usado para o método do produto é a fórmula derivada de Sobel, definida por essa expressão, e uma fórmula computacionalmente mais fácil é baseada nos valores da estatística T, definida por essa expressão. Bom, na primeira parte deste trabalho, a relação matemática entre o modelo de tempo de vida acelerado e o modelo de Cox é avaliada através da condução de estudos de simulação e análise de dados reais. Os estudos de simulação foram realizados no software na versão 3.6.0, considerando-se a ausência e a presença de censuras, 25% de censura, 50% e 75%. Para amostras de tamanhos 25, 50, 100 e 500. Os tempos de sobrevivência foram gerados usando a distribuição Weibull e as estimativas dos dois modelos foram obtidas através de funções das bibliotecas Survival e SurveyReg-SenseCov. Foram realizadas 1000 simulações para cada uma das estratégias adotadas para a geração dos dados e as estimativas médias dos parâmetros dos modelos Weibull e de Cox foram comparadas segundo sua relação teórica para os diferentes cenários. Com o intuito de corroborar os resultados obtidos nos estudos de simulação e verificar o comportamento da relação teórica em dados reais, foi realizada uma análise de dados de aleitamento materno, em que o evento de interesse é o tempo máximo de duração do aleitamento materno, desde o nascimento da criança até o desmame. O objetivo foi avaliar o efeito de características relacionadas à experiência anterior da amamentação, conceitos sobre o tempo ideal de amamentação, dificuldades para amamentar e recebimento exclusivo de leite materno na maternidade, no tempo de aleitamento materno exclusivo. De acordo com os resultados das simulações, à medida que o valor de N cresce e que há um aumento percentual de censura, as estimativas dos parâmetros afastam-se da relação preconizada para os parâmetros de ambos os modelos. Verifica-se uma subestimação da relação no modelo de tempo de vida acelerado, que chega a 14% para N igual a 25 e 75% de censura, e uma superestimação do modelo de Cox, chegando a 16% com menor tamanho amostral e maior percentual de censura. Os dados de aleitamento materno possuem aproximadamente 56,7% de censura e tamanho amostral igual a 150. As estimativas dos parâmetros estimados utilizando ambos os modelos afastam-se da relação preconizada. Verifica-se uma subestimação de quase 19% associada à variável conceito materno sobre tempo de amamentação no modelo de tempo de vida acelerado e uma superestimação de 24% associada a esta mesma variável pelo modelo de Cox. De acordo com os nossos estudos de simulação, este afastamento já era um resultado esperado devido ao pequeno tamanho amostral e ao alto percentual de censura destes dados. Na segunda parte deste trabalho, foi realizada uma análise de dados de um estudo sem a presença de censura, cujo objetivo consiste em examinar como o conhecimento da importância e função do sono, que é a nossa variável de exposição, afeta a duração do sono, que é a nossa variável resposta, em horas, mediada pela influência da higiene do sono, que é a nossa variável mediadora, como ilustrado nesse diagrama aqui. Este estudo ele foi conduzido no sudeste dos Estados Unidos, onde 218 universitários de 18 a 25 anos responderam a série de questionários antes e depois de usar um acelerômetro Fitbit Flex por 7 dias. A variável dependente contínua, que é a duração do sono, representa a duração do sono e foi coletada através da utilização do acelerômetro. A variável mediadora, que é a higiene do sono, é também uma variável contínua e foi obtida por meio da escala de práticas de higiene do sono, que avalia práticas de atividades da vida diária e hábitos de sono que podem impactar negativamente o sono. O conhecimento da importância e função do sono foi definido por informações precisas sobre a ciência e a fisiologia do sono, fatores que influenciam o sono, os requisitos de sono, as características dos distúrbios do sono e os resultados de saúde do sono inadequado.
Este conhecimento foi medido usando itens de um questionário interativo do sono, fornecido pelo Centro Nacional de Distúrbios do Sono, onde participantes indicaram a precisão de cada afirmação, escolhendo verdadeiro ou falso, e cada resposta correta foi codificada como um ponto. O total da soma destes itens forma a pontuação presente na variável de exposição contínua. E o efeito mediado ele foi estimado usando tanto o modelo FT quanto o modelo de Cox, com o objetivo de comparar a estimação dos efeitos mediados pelos métodos do produto da diferença e também avaliar o comportamento do procedimento para estimação do erro padrão dos efeitos mediados usando o método do produto na modelagem de dados de sobrevivência, utilizando os modelos FT de Cox na presença e ausência de censuras. Estudos de simulação foram realizados no software na versão 3.6.0, considerando-se ausência e presença de censuras, 25%, 50% e 70% de censura, para amostras de tamanhos 75, 100 e 500. Considerou-se a variável de exposição contínua e binária com efeito mediado igual a 0,5 e 0,1, e os tempos de sobrevivência foram gerados usando uma distribuição Weibull. Considerou-se um tempo máximo de acompanhamento de estudo de 120 dias e as estimativas dos dois modelos foram obtidas através de funções da biblioteca Survival. Foram realizadas, então, 1000 simulações para cada uma das estratégias adotadas para a geração dos dados. Verificou-se que o modelo Weibull e o modelo semi-paramétrico de Cox são adequados para ajustar os dados do tempo em horas de duração de sono. Para análise de mediação, calculou-se o erro padrão para o estimador produto dos coeficientes, que foi utilizado para a construção dos intervalos de 95% de confiança pelos modelos FT e Cox. As estimativas para os parâmetros destes modelos estão apresentadas na tabela 1. Baseando-se nos resultados, concluímos que a mediação não é estatisticamente significante, pois o zero está incluído no intervalo de 95% de confiança. Vocês podem observar aqui. No modelo de Cox, por sua vez, este efeito ele é praticamente nulo. De acordo com os resultados das simulações, utilizando os modelos Weibull e Cox, à medida que o tamanho amostral diminui e o percentual de censura aumenta, ocorre um afastamento entre a estimativa do efeito mediado pelo método do produto e da diferença e o valor esperado do efeito mediado. As estimativas dos efeitos mediados utilizando o método do produto e da diferença dos coeficientes, elas são similares quando utiliza a variável independente binária e contínua, na ausência e presença de censuras, quando se utiliza o modelo Weibull. No entanto, essa equivalência entre os métodos ela não é observada com o modelo de Cox, para o qual se verifica que, à medida que o tamanho amostral decresce, aumenta a diferença entre a estimativa obtida pelos dois métodos de estimação do efeito mediado, sobretudo quando a covariável é binária. O módulo do viés relativo percentual ele aumenta à medida que ocorre um aumento no percentual de censura, como já era esperado. Quando há um aumento no valor do efeito mediado, em todas as configurações, a variável independente binária ela apresenta um maior valor do módulo do VR percentual. Por exemplo, aqui nessa figura 1, considerando-se a ausência de censura, o maior valor do módulo do VR percentual é de 10,2%, como vocês observam aqui nessa figura 1C. Para o modelo de Cox, com o método do produto, variável independente binária e n igual a 75. No entanto, mantendo-se as mesmas configurações e aumentando o percentual de censura para 50%, nessa figura aqui 2C, a correspondente estimativa do módulo do VR percentual ela é igual a 24,6%. Quando há uma diminuição do tamanho amostral e um aumento no percentual de censura, nota-se o esperado afastamento das probabilidades de cobertura do valor de 95% em todos esses modelos. Bom, de acordo com os resultados daquelas primeiras simulações e corroboração da análise de dados de aleitamento materno, nota-se que quando há um pequeno tamanho amostral e um alto percentual de censura destes dados, ocorre um afastamento entre estimativas segundo a relação preconizada utilizando ambos os modelos. E estes resultados eles são importantes pois eles discutem a relação entre dois importantes modelos de análise de sobrevivência utilizados em grande parte das aplicações de várias áreas do conhecimento. A validade desta relação é ainda mais relevante quando se deseja fazer interpretação dos resultados em duas escalas, a do tempo médio e a da taxa de falha. Bom,
De acordo com os resultados da segunda simulação que eu acabei de mostrar, nota-se que quando há um pequeno tamanho amostral e um alto percentual de censura destes dados, em ambos os modelos ocorre um afastamento entre a estimativa do efeito mediado pelo método do produto e da diferença e o valor esperado do efeito mediado. Também ocorre um aumento no percentual do módulo do viés relativo e um afastamento das probabilidades de cobertura do valor de 95%. Estes resultados eles também são importantes devido à limitada discussão disponível na literatura sobre estimação do efeito mediado pelos modelos FT e de Cox para diferentes percentuais de censura, tamanhos amostrais e magnitude do efeito. Os resultados disponíveis na literatura levantam a questão sobre como saber se um dos métodos tradicionais para calcular o efeito indireto fornece uma aproximação precisa e imparcial do efeito indireto nos modelos em análise de sobrevivência. Este trabalho ele dispõe de informações adicionais para este debate. Então, os resultados obtidos na primeira e segunda parte deste projeto, eles foram respectivamente apresentados no Congresso Virtual da UFBA 2020 e 2021, através de um vídeo pôster e estão disponíveis através destes links aqui. O primeiro link, Congresso da UFBA 2020, e o segundo link, Congresso da UFBA 2021. Também foi escrito um relatório técnico vinculado ao plano de trabalho que inclui o estudo e sumarização de tópicos relacionados à análise de sobrevivência, mediação clássica e mediação em análise de sobrevivência, incluindo a implementação desses métodos em softwares estatísticos, especificamente o software R, na versão 3.6.0. E em breve, este relatório será disponibilizado no repositório institucional da UFBA. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.